Bem, eu sou o professor Samuel Costa Filho, do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Piauí, onde trabalho a disciplina Macroeconomia e Economia Monetária no curso de graduação e Economia do Setor Público no curso de mestrado em Gestão Pública. Minha preocupação é com o futuro do Brasil, com essa questão da pandemia e com a questão da economia depois da opção econômica de 2015, quando o país optou pela política de austeridade fiscal, que foi agravado ainda com a volta do modelo liberal depois do golpe praticado contra a democracia e o retorno, com Temer, das políticas ultraliberais, que são aprofundadas agora com a submissão maior ainda pelo governo Bolsonaro e sua equipe econômica. Bem, diante da crise da pandemia, uma crise grave na saúde, o governo federal tem trabalhado contra o povo brasileiro, pois não aplica as políticas que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, faz de conta, que esse não é um problema grave, um problema que chama atenção para a humanidade do risco que ela está correndo, um risco que era desconhecido nos últimos 70, 80 anos, dado o avanço nas questões de saúde, nas questões sanitárias, o avanço do estado do bem-estar social, que ao se regredir tudo isso e a interconexão das regiões mundiais de produção, transporte e turismo, dissemina doenças ao longo do globo de uma rapidez enorme, que precisam de ações enérgicas e prontas dos governos para combater essa pandemia. E o nosso governo federal, muito pelo contrário, faz tudo contra esse trabalho e, por sorte da sociedade brasileira, nós temos governadores e prefeitos que têm tido uma ação deliberada de tentar combater a disseminação dessa doença. Não se pode impedir a doença, mas disseminar. Não existe remédio, não existe medicamento para a cura da doença, mas existe maneiras de tentar que esse problema não seja tão grave como vai ser no país, dado a irresponsabilidade do governo federal. No que diz respeito à questão econômica, o governo federal não realiza medidas adequadas em um nível adequado para combater a crise econômica que está se instalando, já estava instalada com política recessiva e neoliberal, que vai ser cada vez mais agravada, que vai reduzir o nível de capacidade produtiva desse país, dada a grande quantidade de empresas que vão falir, o desemprego alarmante que vai redundar dessa falta de ação do governo federal e a crise de estados e prefeitura, dado a falta de ação do governo federal para proteger os governos estaduais e os governos municipais, que vão estar com dificuldade em consequência da queda de arrecadação. Então, estamos montando um quadro rumo ao desastre por culpa e incompetência do governo federal, que trabalha numa linha ideológica e é composto de profissionais de baixo nível, quando o ministro da Fazenda e da Economia é apenas um especulador financeiro que não entende de políticas públicas, não entende de projeto de nação, não entende nada de economia. É um profissional realizado em aplicações financeiras, de ganhar dinheiro no mercado. Isso não significa que tenha qualidade nem condições de gerir um país, mas são esses profissionais incompetentes que estão no comando da nação. Hoje nós estamos diante de uma tempestade perfeita. Essa tempestade perfeita colaboram para ela o executivo composto de profissionais, desde o comandante maior a toda a sua equipe de profissionais do mais baixo nível técnico, pessoas medíocres, sem mentalidade, sem postura, nem condição intelectual de comandar um país. O legislativo, hoje, mais do que nunca, é composto de pessoas medíocres. Aliás,
O Congresso, sempre na sua maioria, é composto de pessoas insignificantes e medíocres. Mas esse Congresso agora conseguiu ser ainda pior do que todos. O Congresso Nacional é o pior Congresso da história desse país. E um judiciário político e medíocre, altamente burocratizado e altamente perdulário e cheio de regalias, que trabalha a favor do atraso, trabalha em termos políticos para manter o status quo, ineficiente, de tal maneira que esses setores têm impedido o país de progredir, e o que sinaliza que o nosso futuro não será muito bem ou melhor favorável. Porque essas condições, a falta de política e essas condições do executivo, do legislativo e do judiciário vai empurrar o país para uma grave crise econômica e social que poderá redundar em questões como a desagregação social, aumento da delinquência, aumento de saques e todas as consequências que a miséria e a crise social pode trazer para esse país. E o pior de tudo é, pela falta de ação do governo federal, o líder maior e o governo federal ainda pode, no final, acusar toda essa crise econômica ser culpa de governadores, prefeitos, que fizeram uma política de proteção à saúde e à população, fechando as atividades econômicas não essenciais. Ou seja, quem está trabalhando a favor do povo pode depois receber uma crítica muito grande e ser acusado de ter trabalhado contra a nação. Muito obrigado.